A noite, com seu silêncio pesado e suas estrelas distantes, parecia guardar um segredo. Elara ficou imóvel, perdida em seus pensamentos enquanto olhava para a vista da cidade lá fora. O som suave da chuva começava a bater contra a janela, uma melodia lenta que trazia à tona uma sensação de desconforto e expectativa. O jantar com Cassian parecia ter sido um sonho, uma ilusão entrelaçada de verdades e mentiras, desejo e resistência. Ela ainda sentia o calor das mãos dele sobre as suas, o peso do olhar dele no fundo de sua alma. O que ele queria dela? O que ele sabia que ela ainda não percebera? Por mais que tentasse negar, algo dentro dela sabia que a resposta não estava nas palavras de Cassian, mas nas ações dele. Ele havia plantado uma semente, e agora, ela se via à beira de algo que não podia mais ignorar. O telefone de Elara, que repousava sobre a mesa, começou a tocar. Ela olhou rapidamente para a tela, o nome de Cassian brilhando. Um arrepio percorreu sua espinha. Respirando fundo, ela atendeu. Elara. A voz dele, como sempre, calma, quase sussurrante, mas com aquele tom que a fazia sentir como se estivesse sendo chamada para um desafio, um jogo perigoso do qual não podia mais fugir. Eu preciso que você venha até a minha casa amanhã. Não espere, não pense demais. Eu te espero às 10 horas. Ela queria questionar, queria perguntar o motivo, mas algo em sua voz o impedia. Ela sentiu uma força quase irresistível se formando dentro de si, uma vontade de aceitar, de entender mais sobre o que ele realmente queria dela. Ela hesitou. Estarei lá. A linha ficou muda, e um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Era como se o próprio ar ao redor dela estivesse esperando a decisão que, naquele momento, ainda não sabia que tomaria. Quando desligou, a sensação de estar envolvida em algo muito maior do que poderia imaginar a consumiu. O que ela sabia de Cassian? O que sabia sobre ele que poderia mudar tudo, não só para ela, mas para sua vida inteira? Ele era mais do que um homem, mais do que um desejo proibido, ele era um mistério, e agora, Elara estava prestes a mergulhar nele. Ela passou a noite em claro, as horas arrastando-se pesadas enquanto seu coração se acelerava a cada pensamento que surgia. Ela queria entender, queria encontrar uma resposta para todas as perguntas que Cassian havia lançado sobre ela. Mas havia algo em suas palavras que a perturbava. Quando você estiver pronta, saberá o que fazer. No dia seguinte, o sol nascia preguiçosamente atrás das montanhas, e Elara sentiu o peso da decisão ainda em seus ombros. Ela se arrumou como sempre, mas, dessa vez, havia um detalhe sutil que a fazia se sentir diferente. Ela se sentia poderosa, ainda que com uma pitada de medo. O vestido preto simples que escolhera parecia refletir a mulher que ela estava se tornando, mais focada, mais disposta a lutar por si mesma, mas ainda com uma parte dela desejando entender Cassian. Ela não sabia o que esperar ao chegar à casa dele, mas, quando a enorme porta de madeira se abriu, revelando o hall majestoso de sua mansão, ela soubera que algo grande estava prestes a acontecer. O som suave da música clássica preenchia o ambiente, e a luz suave das velas parecia criar uma atmosfera quase mágica. Cassian estava lá, como sempre, impecável em sua postura e aparência. Ele estava de costas, observando a vista da janela. Ao ouvir os passos dela, se virou com um sorriso enigmático. Eu sabia que você viria. Ele disse, a voz cheia de algo indescritível. Elara não sabia como responder, então simplesmente fez um gesto com a cabeça, entrando devagar. Você não tem medo de mim? Cassian perguntou, o tom de provocação brincando com o ar. Elara olhou, seus olhos se encontrando com os dele. Ela não sabia se deveria ou não sentir medo, mas sabia que ele não era uma pessoa comum, e talvez, ela também não fosse mais a mesma. Talvez. Ela respondeu com um sorriso tímido, mas desafiador. Mas há algo em você que me intriga. Algo que me faz querer entender mais. Cassian deu um passo em direção a ela, seu olhar nunca saindo do dela. A proximidade deles fazia o ambiente parecer ainda mais carregado de eletricidade. Ele se aproximou até que estivesse a poucos centímetros de seu rosto. E se eu te disser que eu tenho muito a te mostrar? Que o que você sente por mim é mais do que apenas atração, é algo mais profundo. Algo que pode mudar a sua vida para sempre? O coração de Elara batia forte. Ela queria, mas ainda não sabia se estava pronta para tudo o que ele estava lhe oferecendo.
Mas o brilho nos olhos dele, a intensidade com que ele a observava, fazia com que ela sentisse que não havia volta. Antes que ela pudesse responder, ele a surpreendeu com um gesto inesperado. Ele pegou sua mão e a guiou até um corredor, onde uma porta secreta se abriu. Dentro, uma sala de espelhos imensos refletia as imagens de ambos. A sala parecia um labirinto de reflexos infinitos, e, enquanto os dois se olhavam nos espelhos, Elara se perdeu na imagem que via, uma mulher diferente, mais corajosa, mais decidida. Cassian virou-se para ela, seu olhar mais profundo do que nunca. "O que você vê aqui?" Ele perguntou, a voz carregada de uma tensão quase palpável. Elara, sem saber muito bem como responder, apenas disse: "Vejo a mim mesma. Mas uma versão de mim que nunca imaginei." Ele sorriu, satisfeito com a resposta. "Então você está pronta, Elara. Pronta para ir mais fundo. Pronta para descobrir o que você realmente é capaz de fazer." O silêncio pairou por um momento, e, naquele instante, Elara soubera que não havia como voltar atrás. Ela estava no ponto sem retorno. O que viria a seguir, ela não sabia, mas uma coisa era certa: Cassia estava prestes a lhe mostrar um mundo que ela nunca imaginou que existiria. E ela estava prestes a descobrir quem realmente era. A sala de espelhos parecia absorver todo o ar ao redor, e Elara, perdida nos múltiplos reflexos, teve a sensação de estar em um outro mundo. As paredes espelhadas a cercavam, refletindo suas feições de maneira quase irreconhecível, como se cada ângulo dela fosse uma versão alternativa, uma sombra do que poderia ser. O jogo de luz e sombras dançava ao redor, fazendo com que as bordas da realidade se tornassem nebulosas. Cassia estava ali, observando, como se aguardasse algo, como se quisesse vê-la dar o próximo passo. Sua postura imponente fazia o ambiente parecer mais opressor, mais cheio de significados ocultos. Ele se aproximou lentamente, seus passos suaves, como se o próprio chão estivesse se curvando diante dele. "O que você vê agora?" Sua voz ecoou no ar, vibrando com um tom que, de alguma forma, parecia saber da resposta antes mesmo de ser dada. Elara não conseguia desviar os olhos de seu reflexo, a mulher que se refletia diante dela, com um olhar mais confiante, mais decidida. Havia algo nela que a atraía, mas também a perturbava. Ela era quem era, mas parecia estar prestes a se tornar outra, alguém diferente. Mas quem seria essa mulher? "Eu vejo", ela hesitou, palavras incapazes de capturar a profundidade do que estava acontecendo dentro de si. "Eu vejo todas as minhas versões. Mas nenhuma delas parece ser o suficiente." Cassia observou com um sorriso suave, como se o que ela dissera tivesse um significado profundo. Ele se aproximou mais ainda, até que seus rostos quase se tocaram, e Elara sentiu a pressão de seu corpo contra o dela, mas não era um toque físico, era mais uma sensação. Ele estava ali, ao alcance de seu toque, e ainda assim, era um enigma. "Nenhuma versão é o suficiente, Elara." A voz dele soou como uma promessa, mas também como um desafio. "Talvez você ainda não saiba quem realmente é, mas, juntos, vamos descobrir." Ela sentiu a tensão no ar, a força das palavras de Cassian, que pairavam como uma tempestade prestes a se desatar. O que ele queria dela? Ele parecia conhecer partes de si mesma que ela nem sabia que existiam. Havia algo de hipnótico em sua presença, algo que a atraía, a puxava para uma espiral de mistério e desejo. Elara não sabia o que o futuro reservava, mas não conseguia mais negar o que estava acontecendo entre eles. Não era só atração física. Era algo mais profundo, algo que ela ainda não compreendia totalmente. Ela estava sendo moldada diante de seus próprios olhos, e Cassian, com seu poder silencioso, parecia ser a chave para esse processo. "O que você quer de mim, Cassian?" Sua pergunta saiu mais fraca do que pretendia, mas foi a única que conseguiu formular naquele momento. O ambiente estava pesado demais para palavras racionais. Cassian ficou em silêncio por um instante, o olhar dele se tornando mais penetrante, quase desafiador. Quando finalmente falou, sua voz foi baixa, quase um sussurro. "Eu quero que você entenda o seu poder, Elara. O poder que está dentro de você e que você nunca soube que tinha. Eu quero que você se veja por quem você realmente é. E, então, eu quero que você tome uma decisão. Você vai continuar sendo a mulher que sempre foi, ou vai se tornar a mulher que nasceu para ser?"
Essas palavras ressoaram dentro de Elara como um choque. Era como se estivesse sendo colocada diante de um abismo, e a única maneira de avançar fosse saltar, sem saber o que encontraria do outro lado. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, sentiu uma vontade avassaladora de seguir em frente, de abraçar a transformação que ele prometia, mesmo que isso significasse se perder um pouco no processo. Eu não sei se estou pronta. Ela disse, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Cassian se aproximou ainda mais, seus olhos fixos nos dela. Sua mão, fria como o aço, tocou suavemente o rosto dela, e Elara sentiu o calor de sua pele contrastando com a frieza de sua mão. Ele estava tão perto que podia sentir a batida do coração dele, uma melodia hipnótica que a envolvia. Você está mais pronta do que imagina, Elara. O que falta é a coragem de se permitir ser quem você realmente é. Eu estou aqui para te guiar. Para te mostrar o caminho. Mas, no final, a escolha será sua. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Elara, e ela sabia, de algum modo, que não poderia mais voltar atrás. Ela estava à beira de uma transformação, e, seja o que fosse que estivesse prestes a acontecer, não poderia ser desfeito. Ela queria entender, queria saber o que ele via nela, o que ele sabia sobre ela que ela mesma ainda não compreendia. Cassian sorriu novamente, com uma expressão que parecia satisfazer algum tipo de conquista, como se soubesse algo que ela ainda não percebera. Ele pegou sua mão, guiando-a para o centro da sala de espelhos. Vamos dar o próximo passo, Elara. Ele disse, e naquele momento, ela sentiu uma onda de determinação crescer dentro dela. Ela não sabia onde isso a levaria, mas estava pronta para seguir. O desconhecido não mais a assustava, e em vez disso, a desafiava. O silêncio entre eles era carregado de algo mais agora, expectativa, desejo, e uma vontade compartilhada de explorar o que estava além da superfície. Elara estava prestes a descobrir a resposta para as perguntas que Cassian havia plantado em sua mente. Ela apenas não sabia que, ao fazer isso, acabaria desvendando não só o mistério dele, mas também o dela mesma. A noite, com seu silêncio pesado e suas estrelas distantes, parecia guardar um segredo. Elara ficou imóvel, perdida em seus pensamentos enquanto olhava para a vista da cidade lá fora. O som suave da chuva começava a bater contra a janela, uma melodia lenta que trazia à tona uma sensação de desconforto e expectativa. O jantar com Cassian parecia ter sido um sonho, uma ilusão entrelaçada de verdades e mentiras, desejo e resistência. Ela ainda sentia o calor das mãos dele sobre as suas, o peso do olhar dele no fundo de sua alma. O que ele queria dela? O que ele sabia que ela ainda não percebera? Por mais que tentasse negar, algo dentro dela sabia que a resposta não estava nas palavras de Cassian, mas nas ações dele. Ele havia plantado uma semente, e agora, ela se via à beira de algo que não podia mais ignorar. O telefone de Elara, que repousava sobre a mesa, começou a tocar. Ela olhou rapidamente para a tela, o nome de Cassian brilhando. Um arrepio percorreu sua espinha. Respirando fundo, ela atendeu. Elara. A voz dele, como sempre, calma, quase sussurrante, mas com aquele tom que a fazia sentir como se estivesse sendo chamada para um desafio, um jogo perigoso do qual não podia mais fugir. Eu preciso que você venha até a minha casa amanhã. Não espere, não pense demais. Eu te espero às 10 horas. Ela queria questionar, queria perguntar o motivo, mas algo em sua voz o impedia. Ela sentiu uma força quase irresistível se formando dentro de si, uma vontade de aceitar, de entender mais sobre o que ele realmente queria dela. Ela hesitou. Estarei lá. A linha ficou muda, e um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Era como se o próprio ar ao redor dela estivesse esperando a decisão que, naquele momento, ainda não sabia que tomaria. Quando desligou, a sensação de estar envolvida em algo muito maior do que poderia imaginar a consumiu. O que ela sabia de Cassian? O que sabia sobre ele que poderia mudar tudo, não só para ela, mas para sua vida inteira? Ele era mais do que um homem, mais do que um desejo proibido, ele era um mistério, e agora, Elara estava prestes a mergulhar nele. Ela passou a noite em claro, as horas arrastando-se pesadas enquanto seu coração se acelerava a cada pensamento que surgia. Ela queria entender, queria encontrar uma resposta para todas as perguntas que Cassian havia lançado sobre ela. Mas havia algo em suas palavras que a perturbava,
quando você estiver pronta, saberá o que fazer. No dia seguinte, o sol nascia preguiçosamente atrás das montanhas, e Elara sentiu o peso da decisão ainda em seus ombros. Ela se arrumou como sempre, mas, dessa vez, havia um detalhe sutil que a fazia se sentir diferente. Ela se sentia poderosa, ainda que com uma pitada de medo. O vestido preto simples que escolhera parecia refletir a mulher que ela estava se tornando, mais focada, mais disposta a lutar por si mesma, mas ainda com uma parte dela desejando entender Cassia. Ela não sabia o que esperar ao chegar à casa dele, mas, quando a enorme porta de madeira se abriu, revelando o hall majestoso de sua mansão, ela soubera que algo grande estava prestes a acontecer. O som suave da música clássica preenchia o ambiente, e a luz suave das velas parecia criar uma atmosfera quase mágica. Cassia estava lá, como sempre, impecável em sua postura e aparência. Ele estava de costas, observando a vista da janela. Ao ouvir os passos dela, se virou com um sorriso enigmático. Eu sabia que você viria. Ele disse, a voz cheia de algo indescritível. Elara não sabia como responder, então simplesmente fez um gesto com a cabeça, entrando devagar. Você não tem medo de mim? Cassia perguntou, o tom de provocação brincando com o ar. Elara olhou, seus olhos se encontrando com os dele. Ela não sabia se deveria ou não sentir medo, mas sabia que ele não era uma pessoa comum, e talvez, ela também não fosse mais a mesma. Talvez. Ela respondeu com um sorriso tímido, mas desafiador. Mas há algo em você que me intriga. Algo que me faz querer entender mais. Cassian deu um passo em direção a ela, seu olhar nunca saindo do dela. A proximidade deles fazia o ambiente parecer ainda mais carregado de eletricidade. Ele se aproximou até que estivesse a poucos centímetros de seu rosto. O calor do corpo dele era palpável, e Elara sentiu um leve tremor percorrer sua espinha. Ele tocou seu rosto com a ponta dos dedos, um gesto suave, mas com uma intensidade que fez seu coração bater mais rápido. Elara não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dela dizia que estava prestes a ceder àquele magnetismo, aquele desejo que ela já não conseguia mais controlar. E se eu te disser que eu tenho muito a te mostrar? Cassia murmurou, a voz mais baixa, mais intensa. O que você sente por mim não é apenas atração. É algo mais profundo. Algo que vai te levar para um lugar onde você nunca imaginou estar. Você está pronta para isso, Elara? Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou ainda mais perto, seus lábios quase tocando a pele do pescoço dela. A sensação do hálito quente em sua pele a fez estremecer. Ele sabia como provocá-la, como fazer seu corpo reagir sem que ela tivesse controle. Elara fechou os olhos por um momento, lutando contra a onda de desejo que se formava dentro dela. Mas não era apenas desejo. Era algo mais perigoso, mais profundo, como se sua própria alma estivesse sendo atraída para ele. Cassian, percebendo a luta interna dela, sorriu com um toque de satisfação. Ele sabia que a tinha pegado na fraqueza, mas também sabia que ela não resistiria por muito tempo. Vamos lá. Ele disse, sua voz agora mais suave, mas carregada de uma promessa silenciosa. Ele a guiou pelo corredor escuro, suas mãos firmes nas dela, conduzindo-a para onde o desconhecido a aguardava. Uma porta secreta se abriu, revelando uma sala de espelhos imensos que refletiam suas imagens. Elara olhou para si mesma nas superfícies lisas e iluminadas, vendo uma mulher diferente, mais forte, mais corajosa, mais entregue. Cassia se posicionou atrás dela, suas mãos descansando nos ombros dela, e sua respiração quente contra a pele dela. O toque dele parecia marcar seu corpo, deixando um rastro de fogo por onde passava. O que você vê aqui? Ele perguntou, a voz carregada de uma tensão palpável. Sua presença por trás dela fazia sentir um turbilhão de emoções conflitantes, um desejo que ela sabia que não poderia mais ignorar. Elara, respirando fundo, se virou para ele, seus olhos brilhando com a intensidade do momento. Ela olhou para ele de maneira diferente, como se estivesse vendo o homem que ele realmente era, não um mistério ou a tentação, mas algo mais profundo. Algo que ela sabia que iria mudar sua vida para sempre. Eu vejo uma mulher que está prestes a descobrir o que realmente é capaz de fazer. Ela disse, o tom de sua voz agora mais firme, mais certa de sua escolha. Cassia sorriu, satisfeito, e se inclinou para ela, seus lábios tocando suavemente os dela.
O beijo, inicialmente leve, logo se intensificou, e o calor entre os dois se tornou insuportável. A respiração de Elara ficou entrecortada, seu corpo se movendo instintivamente em direção ao dele. Então você está pronta. Ele murmurou entre os beijos, sua voz baixa, controlada. Agora, vamos explorar o que isso significa. O beijo dele se transformou em algo mais profundo, mais urgente, enquanto Elara sentia a pressão crescente de tudo que estava por vir. Ela não sabia o que o futuro reservaria, mas naquele momento, ela sabia que estava prestes a se perder em Cassian de uma maneira que não conseguiria mais escapar. O beijo entre Elara e Cassian se aprofundou, carregado de uma tensão incontrolável, como se o mundo ao redor deles tivesse desaparecido, deixando apenas aquele momento eterno de proximidade e desejo. Os corpos se encontraram com uma força primitiva, como se ambos estivessem se rendendo à atração que, por tanto tempo, tentaram ignorar. Cassian, com uma mão firme na cintura de Elara, a puxou mais para perto, enquanto a outra deslizou até a parte de seu pescoço, acariciando a pele suave, como se estivesse desenhando um caminho secreto que só ele conhecia. Elara sentiu o coração disparar em seu peito, sua mente em um turbilhão de sensações que ela nunca soubera que seria capaz de sentir. Cada toque dele, cada movimento, fazia com que ela se sentisse viva, como se estivesse experimentando algo totalmente novo, algo que não poderia mais recusar. Ela sabia que ele estava em um terreno perigoso, e não tinha ideia de onde isso a levaria. Mas, por um momento, isso não importava. Ela queria estar ali, naquele lugar com ele, vivendo aquela paixão sem pensar nas consequências. Quando Cassian se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos, seus olhares se cruzaram, intensos, como se estivessem compartilhando um segredo mudo. Ele passou o polegar pela linha de seu lábio inferior, sorrindo lentamente, como se soubesse que tinha tudo sob seu controle. Eu te disse que você ia ver a mulher que você realmente é, ele falou, sua voz agora suave, quase um sussurro, como se cada palavra tivesse sido dita com uma certeza que só ele possuía. Elara não sabia o que responder, as palavras pareciam fugir dela. Tudo o que ela sabia era que, pela primeira vez em sua vida, ela estava se entregando completamente a algo, a ele. Cassian então a conduziu até o centro da sala, onde o espelho refletia ambos em seus olhares ardentes. Ele a virou de frente para ele, seus corpos agora quase colados, e com um movimento rápido, tirou a jaqueta que ela usava, revelando o vestido simples, mas sensual, que ela escolhera para aquele encontro. Ele a observou com um olhar profundo, como se estivesse vendo além da superfície, penetrando sua alma. Você é mais do que parece. Mais do que você sabe. Ele disse, as palavras pesando no ar, enquanto seus dedos deslizavam pela pele dela, tocando-a de forma possessiva, mas com uma ternura inesperada. A respiração de Elara estava irregular, cada toque dele, cada palavra, a fazia se perder um pouco mais. Ela não sabia mais o que era certo ou errado, só sabia que algo dentro dela estava mudando, e ela não conseguia mais resistir. Quando Cassian a puxou para si novamente, seus corpos se uniram de forma incontrolável, como se finalmente tivessem se encontrado, como se a espera tivesse sido longa demais. Seus lábios se encontraram de novo, e dessa vez, não houve mais hesitação. O beijo dele se tornou um compromisso, uma promessa silenciosa de que tudo o que era proibido agora poderia ser vivido, sem reservas. Ela sentiu suas mãos se movendo por seu corpo, com uma urgência que refletia o desejo compartilhado, e o calor entre eles aumentava, tornando o ambiente ao redor cada vez mais denso e íntimo. A cada toque, a cada suspiro, Elara sabia que estava se entregando a algo do qual não conseguiria mais escapar, algo que era tão inevitável quanto o destino. O que Cassian oferecia não era apenas paixão, não era apenas o prazer do momento. Era uma vida de mistério, de desafios e, talvez, de redenção. E Elara, ao perceber isso, entendeu que não havia mais volta. Ela estava pronta para tudo o que ele tinha para oferecer, e, por mais que o futuro fosse incerto, ela não sentia medo. Afinal, ela já estava perdida em algo que a fazia sentir-se mais viva do que jamais imaginara ser possível. Quando seus corpos finalmente se separaram, suados e ofegantes, Elara olhou para ele com uma mistura de êxtase e entendimento. Agora, Cassian sussurrou, sua voz baixa, mas com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Agora você sabe o que significa realmente viver. Ela o encarou, os olhos ardentes, e um sorriso surgindo lentamente em seus lábios. Ele estava certo. Ela já sabia. Sim, agora eu sei.
Ela respondeu, com um brilho de certeza em seu olhar. E não vou mais parar. Cassian sorriu de volta, um sorriso de quem sabia que havia vencido. Mas, naquele momento, os dois sabiam que era apenas o começo. O jogo deles estava apenas começando, e o destino os havia unido de forma irrevogável. Enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, refletindo as promessas silenciosas que haviam sido feitas, Elara e Cassian ficaram ali, no centro do universo um do outro, prontos para enfrentar tudo o que viesse, com a certeza de que, ao menos por aquele momento, estavam exatamente onde deveriam estar.